O Coringa, nas últimas décadas, ele se tornou uma das figuras mais assustadoras dos quadrinhos. Tem acontecido isso direto, né? O personagem começou literalmente como um bandido vestido de palhaço nas revistas. Exatamente, ridículo, né? Mas ele foi se transformando num psicopata, uma personificação da loucura, uma ameaça sinistra pra caramba. O que a gente não sabia é que o Coringa podia piorar. Você achava ele ruim? Imagina ele piorando. Bom, o vilão acaba de atingir o ápice dele nos quadrinhos. O Coringa chegou na forma dele mais assustadora numa história que saiu agora nos Estados Unidos. É clima de Dia das Bruxas. É pra bater na madeira, dormir de luz acesa. Para com isso, hein? Vem comigo se você tiver coragem, que vamos lá! Enéas Transpetер aqui, coisa louca. Bom, nos anos 30, o Howard Phillips Lovecraft era o mestre do terror. Esse escritor norte-americano, casca grossa pra caramba, ele imaginou forças além da compreensão humana, horrores cósmicos que conseguiriam enlouquecer a gente só de bater o olho. São chamados mitos de Cthulhu, né? Lovecraft escreveu diversos contos e livros que se tornaram essenciais para muitos escritores que vieram depois. Essa influência do Lovecraft está presente até no Batman. Arkham é o nome de uma cidade fictícia criada por ele, pelo Lovecraft, onde vários fenômenos bizarros e assustadores aconteceram. Aí os roteiristas do Batman pegaram esse nome para batizar o asilo Arkham. Agora, o que aconteceria se a gente juntasse os mitos de Cthulhu com o Coringa? Essa mistura macabra saiu recentemente numa revista especial. Ficou de arrepiar, tô falando sério. Então capricha o like, mete o like aí. Ó, se cobre porque essa história tá arrepiada. Cuidado, hein, rapaz, cuidado, tô falando sério, hein. A história Castle in Arkham foi publicada na revista Batman Urban Tales número 20. Essa é uma revista especial justamente com histórias que não são canônicas, que exploram muitas vezes o lado mais macabro do Batman. Nessa história, o Batman não é o protetor de Gotham City. Ele é o protetor da cidade de Arkham, né? Durante o que parece ser a Idade Média. A ciência praticamente não existe, né? Existem só o medo e o sobrenatural. Rituais profanos são praticados nos subterrâneos de Arkham e abominações assombram as pessoas. Contra esses horrores existem a Ordem do Morcego, que é um grupo de heróis dedicados a combater o mal. O mais valoroso desses cavaleiros é conhecido como... Exato, Batman. A história já abre na pressão com o Batman usando um grupo de aberrações que lembram muito o Coringa, né? São os malucos deformados, lá com um sorriso bizarro no rosto. O sangue deles é esverdeado, né? É doentio. Mas calma que isso é só o início da treta, calma aí. O professor Kirkland Langstrom, ele é um cientista que ajuda as autoridades a tentar entender essas criaturas. Ele pega uma amostra daquele sangue verde para examinar. Tudo indica que esses maníacos faziam parte de um culto que estava fazendo sacrifícios para algo ainda mais aterrador. Símbolos nas paredes mostram uma constelação que ainda vai se alinhar, né? O que vai acontecer quando as estrelas estiverem nas posições corretas? Ninguém sabe, mas não deve ser coisa boa, né? Existem diferenças nessa realidade. Julia Pennyworth é a governanta da mansão Wayne. Ela é a filha do Alfred, que já faleceu. É a Julia que cuida do Bruce Wayne, mas também é ela que articula a Ordem do Morcego. Por outro lado, existem coisas que são iguais nessa realidade. Carmine Falcone, ele continua sendo uma pessoa perigosa, que almeja sempre o poder a qualquer custo. O Falcone, ele quer forçar uma aliança com o Bruce Wayne para tentar conquistar o Castelo Arkham, né, a realeza que governa a cidade. Antigamente, a Ordem do Morcego era composta por vários caçadores de monstros e mestres do oculto, inclusive Thomas Wayne. Hoje existem só o Bruce Wayne, a Julia e o Kirkland Langstrom. E em breve a Ordem vai perder mais um dos membros. O Batman e a Julia ouvem sons horríveis vindo da Batcaverna e descem para investigar. O que eles encontram é Langstrom tomado pela loucura. Ele segura numa das mãos um jarro com sangue verde dos culistas, né? Fazem parte daquele culto lá. Na outra mão, ele segura o coração arrancado do morcego gigante que deu origem à Ordem do Morcego. Langstrom, ele afirma que Deus abandonou todos eles e não existe mais esperança. Algo muito ruim vai acontecer em Arkham nessa noite. Uma noite marcada pelas constelações alinhadas e pela chamada Lua que Gargalha. Bom, Langstrom mistura o coração do morcego gigante com o sangue verde dos maníacos e manda pra dentro. Manda pra dentro. Ele bebe essa poção e se transforma numa monstruosidade. É um ser meio homem, meio morcego. Na cronologia normal da DC, Langstrom é um morcego humano, uma criatura atormentada que busca uma cura. Aqui nessa realidade adulterada que eu tô passando pra vocês, Langstrom é uma aberração assassina consumida por um poder superior, uma abominação guiada pela insanidade.
Essa versão do morcego humano sequestra Julia e atravessa os céus de Arkham. É uma visão perturbadora para os cidadãos. Bom, o Batman persegue a criatura até o topo de uma catedral. O que sobrou da mente do Langstrom afirma que é impossível conter a gargalhada na mente dele, né? Que a lua tá rindo para eles. Langstrom implora para que o Bruce faça isso parar. Batman atende o pedido e executa aquele que já foi o grande amigo dele. Mas Peter, cadê o Coringa nessa história? Calma, rapaz! No momento em que o morcego humano falece, naquela hora, uma névoa esverdeada sobe do corpo dele. Essa névoa forma um sorriso macabro na lua e se espalha. Nos subterrâneos da cidade, né, onde a luz não penetra, uma passagem se abre. É uma passagem para um outro mundo, um outro universo chamado simplesmente de Gotham. Esse outro mundo é governado por um deus ancestral, uma entidade conhecida como aquele que gargalha. A gente vê a imagem chifruda dessa força no portal, enquanto os cultuadores estão celebrando. Ele está vindo. Aquele que gargalha está vindo. Como muita história de terror boa, né, essa também não mostra a forma final da grande ameaça. Isso faz parte dos mitos de Cthulhu, né? Um terror mais baseado naquilo que a gente vê ali no cantinho do olho, né? Em monstruosidades que a nossa mente mal consegue imaginar. Essa forma definitiva do Coringa fica por conta dos nossos medos. Com certeza uma influência maligna, devastadora que vai invadir Arkham, algo contra o qual o Batman nem vai ter força para vencer. E aí, já conhecia o estilo do Lovecraft? Já tinha ouvido falar desse autor? Comenta aqui se você curtiu essa história, porque tem muito mais de onde veio essa. Quem sabe até eu não faço, eu tenho uma série de histórias Lovecraftianas, né, nos quadrinhos. Deixe seu comentário se tiver coragem, né? Não sei se já tá aqui, de repente já fugiu, né? Mas se tiver, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho, é bom demais estar com você. Fica, não deixe você sentir medo completamente. Deu uma quebradinha no ritmo, né? Senão você poderia estar até agora morrendo de medo e me culpar, chamar teu pai, pai, ela não pensa em me passando vídeo de terror. Eu não faço isso jamais, hein? Obrigado de coração, tem que se inscrever com o sininho. Tamo junto sempre, valeu galera, até a próxima. Fui!